Olá, boa tarde, graça e Boa tarde. paz. Boa tarde. Parabéns, Credival, atrasado, mas de coração, só ontem que eu vi. Obrigado. Nós vamos dar início ao nosso estudo hoje. Está sendo feito na carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 3, os versículos 10 até 16. 1 João, capítulo 3, de 10 a 16. Então, nós vamos ler esse texto agora e meditar nele. 1 João 3, de 10 a 16, vamos ler conforme está na nossa versão. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Esse é o primeiro versículo do estudo de hoje, né? 1 João 3, de 10 a 16. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Até aí é o texto que nós vamos estudar nesta tarde. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra e te louvamos porque o Senhor tem sido o sustentador da nossa vida, nos tem dado tudo aquilo que nós necessitamos. Obrigado pelas vidas que já estão conosco no estudo. Nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando cada uma em particular, de modo que verdadeiramente a tua graça se manifeste na vida de cada um de nós e que nós sejamos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Abençoa-nos como família também, cada um de nós com seus familiares, e nós todos juntos como família do Senhor, como a família de Cristo, que sejamos abençoados por Ti. Nós oramos agradecendo todo o Teu cuidado. Manifesta a Tua graça e nos ajuda a entender a Tua palavra nesta tarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o apóstolo João está escrevendo esta carta, né? Nós já vimos qual é o objetivo do apóstolo João ao escrever esta carta. Ele, no final do seu ministério, está exortando os irmãos quanto à manifestação encarnada do Senhor Jesus Cristo.
e a vida nova de quem crê no Filho de Deus. Então, ele está afirmando categoricamente, sem nenhuma sombra de dúvida, que Jesus Cristo é Deus em carne, Deus encarnado. E nós temos essa convicção também, porque o apóstolo João foi alguém que testemunhou, que testificou, que viu Jesus, possivelmente desde a sua infância, visto serem a mãe de Jesus e a mãe de João irmãs. Então, João, na verdade, era primo de Jesus e possivelmente eles foram contemporâneos, né, na sua vida de infância. E Jesus, então, é conhecido de João desde muito tempo, e João também é conhecido de Jesus por muitos anos, né? O apóstolo João, então, está no final do seu ministério, está exortando os irmãos quanto à manifestação encarnada do Senhor Jesus, né? Então, o Verbo se fez carne, e a vida nova de quem crê no Filho de Deus está manifesta aí também, né? João está dizendo que quem crê que Jesus Cristo veio em carne tem a vida eterna. Quem crê no Filho de Deus tem vida eterna e tem uma vida nova. Portanto, nós também que estamos distantes aí, mais quase 2000 anos, mas também podemos crer naquilo que os apóstolos ensinaram e entender que Jesus é o verdadeiro Senhor e Salvador das nossas vidas. E isso nos dá a consciência clara de que recebemos uma vida nova de filhos de Deus, né? Filhos de Deus. Agora somos da família de Deus, pessoas que foram remidas, compradas pelo sangue de Jesus para pertencer exclusivamente a Deus. Então, o texto bíblico nos mostra isso com toda certeza. E João estabelece aqui alguns pontos essenciais, práticos, pessoais e relacionados práticas que indicam uns relacionamentos que identificam uma pessoa como cristão. O que é que mostra que uma pessoa é cristã ou não, né? O que é que revela que uma pessoa é cristã ou que ela não é cristã? Então, nós temos isso manifestado aqui na carta de João. Ele diz assim que a pessoa que é filho de Deus, primeiro de tudo, ela tem consciência de pecado. Ela sabe de que existe pecado, que ela é pecadora e ela confessa esse pecado e é perdoada. Então, ela tem consciência de pecado, de confissão e de perdão. Ela sabe que ela confessou o seu pecado, Deus realmente perdoa, Deus orienta a nossa vida na Bíblia, no sentido de pedirmos perdão dos nossos pecados a Ele pela confissão. Então, o texto bíblico de João aqui nos mostra isso. Segundo ponto é que João ensinou também, estabeleceu pontos essenciais. O segundo é que a relação fraternal transforma e é transformada, né? A relação fraternal que é transformada, aquela relação que
me permite amar o meu irmão. Então, cada pessoa que confessa que Jesus Cristo é Senhor, ela também tem a obediência de coração dos seus mandamentos, né? Ela obedece os seus mandamentos. Quando ela reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela obedece aos mandamentos do Senhor. E a obediência de coração aos mandamentos também estabelece um relacionamento fraternal transformador. Então, as pessoas que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas têm uma relação fraternal transformada. Elas têm amor aos irmãos, elas se mantêm com um relacionamento fraternalmente estável, fraternalmente constante, e assim as pessoas manifestam esse relacionamento de amor. Mas João demonstra ainda que, como ponto essencial do cristianismo, a separação definitiva, a separação definitiva do mundo, né? A separação definitiva do mundo, como consequência do conhecimento de Cristo. O conhecimento salvífico de Jesus, isto é, aquele conhecimento que nós temos e que nos leva a arrependimento de pecados e a sermos perdoados por Deus e sermos transformados em filhos de Deus, esse conhecimento salvífico nos leva a uma separação definitiva do mundo. O crente não se mistura com o mundo. Ele pode estar no meio do mundo, porque ele não é possível a gente viver fora deste mundo, mas ele não é influenciado pelo mundo. Ele, pelo contrário, ele influencia o mundo, o modo de viver do mundo, o modo de pensar do mundo, o modo como o mundo se relaciona entre si e as relações que existem no meio do mundo. O crente não se mistura com o mundo, mas ele influencia o mundo. E João ainda fala da presença santificadora e ensinadora do Espírito Santo. Quando uma pessoa é crente em Jesus Cristo, ela recebe essa presença santificadora e ensinadora do Espírito Santo. De sorte que a pessoa lê a Bíblia com outros olhos agora. Quando ela é crente em Jesus Cristo, ela enxerga a Bíblia e lê a Bíblia com outros olhos, com olhos espirituais. E ela é capaz de entender espiritualmente as verdades da palavra de Deus, porque agora ela tem o Espírito Santo ensinador morando dentro dela. E então esses pontos essenciais, essas práticas pessoais e relacionais que identificam uma pessoa como cristão, como filho de Deus, são manifestados e estabelecidos por João na sua carta. Um outro ponto destes é a unidade que existe entre pai e filho, né? A unidade que existe entre Deus e Jesus. E essa unidade é fundamental no cristianismo, porque nós temos um conceito de trindade, e o conceito de trindade estabelece que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus, mas que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E a unidade do Pai e do Filho é bem estabelecida aqui por João. Ele diz que quem nega o Filho não tem o Pai, e quem confessa o Filho tem também o Pai. Não é possível, né, viver a vida cristã dizendo que
sem conhecer essa identidade que existe e comunhão que existe entre Deus e Pai e Deus Filho, né? Juntamente com o Espírito Santo. Esses pontos são fundamentais na carta de Paulo. No estudo passado, nós vimos João exultando de alegria pela manifestação do grande amor de Deus, que nos chama de filhos. Ele diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Ele está dizendo que nós somos filhos de Deus pela misericórdia e pela graça de Deus, o grande amor de Deus que foi manifestado, né? João está exultante, alegre, jubiloso pela manifestação do grande amor do Pai, que nos chama de filhos. E João conclui: isso é verdadeiro. Realmente nós somos filhos agora. Por quê? Porque fomos gerados de novo por obra do Espírito Santo. Nós fomos feitos, obra do Espírito Santo, feitos novas criaturas. Por isso o mundo não pode se relacionar espiritualmente conosco. Por que o mundo não pode nos conhecer, conforme João diz aqui, né? Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. João diz isso, então, baseado em quê? Baseado no fato de que somos novas criaturas. Nós nascemos de novo, temos uma vida espiritual que o mundo não tem. O mundo jaz morto nos seus delitos e pecados. Paulo escreve isso aos Efésios, demonstrando que estão mortos e que era o passado dos Efésios, antes de conhecer Jesus, era também assim, morto em delitos e pecados. O mundo, então, não pode ter comunhão conosco. Nós podemos ter uma comunhão com o mundo, uma comunhão no que diz respeito às coisas materiais, né? Entramos em contato, conversamos, compramos e vendemos, etc. Mas, quando chega no nível espiritual, o mundo está morto e nós não podemos ter comunhão com eles e eles também não podem ter comunhão conosco nesse sentido espiritual. E isso é verdadeiro porque fomos gerados de novo por obra do Espírito Santo, transformados em novas criaturas. Por isso o mundo não pode se relacionar espiritualmente conosco, né? Não pode se relacionar conosco. Isso é também a garantia de que, tal como ele é hoje, como Jesus está hoje, glorificado, nós também seremos glorificados. João tem essa alegria em dizer isso, né? Que há uma garantia para nós de que, como Jesus se encontra hoje no céu, com um corpo humano glorificado, né? Que ele não tinha até a encarnação, que passou a ter depois da encarnação dele em Maria, né? Esse corpo glorificado, do qual Jesus jamais vai abdicar, porque agora ele é um ser humano também, né? Ele é um ser divino e um ser humano, duas naturezas na mesma pessoa. Então, isto é uma garantia de que, tal como Jesus é hoje, nós também seremos. E a consequência imediata dessa esperança, desta certeza, é que nós buscamos a santificação. Sermos puros como ele é puro. Uma característica do crente verdadeiro é essa. Ele sabe que ele é nova criatura, ele sabe do seu futuro glorioso, né, no céu, e ele sabe
que ele vai ser glorificado e ter um corpo semelhante ao corpo de Jesus, mas ele também sabe que isso implica no desejo constante de sermos puros, como ele, Jesus, é puro, de sermos santos, como ele é santo, de levarmos uma vida que glorifica a Deus neste mundo. Isso é garantido pela vida de Jesus que está no céu. João demonstra também que a verdadeira natureza do crente, verdadeira natureza do cristão, é uma natureza que leva o crente a odiar o pecado. Eu não sei se vocês têm tido esse tipo de experiência, mas na medida que a gente vai se aprofundando mais, né, no conhecimento da palavra e no relacionamento com Deus, o pecado se torna absolutamente nojento para nós, né? Nós não queremos mais pecar, não queremos fazer nada que não glorifique a Deus, e há uma verdadeira mudança de natureza do crente. E o crente passa a odiar o pecado. Aquilo que era prazeroso para ele, antes da conversão, agora é extremamente odioso. Ele não quer odiar não quer viver na vida do pecado, ele quer estar livre do pecado e viver uma vida de justiça. Isso é o desejo natural, normal de um crente em Jesus Cristo. Se uma pessoa ama ainda o pecado, é uma evidência clara de que ela ainda não teve mudança de natureza, né? Então, o pecado faz parte da nossa vida, infelizmente, mas ele não deve ser cultivado, ele deve ser negado na nossa vida. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e mudar a nossa, pela ação do Espírito Santo, mudar a nossa concepção e a nossa prática também em relação a esse pecado. Então, João demonstra isso, que a verdadeira natureza do crente o leva a odiar o pecado, né? É como água e óleo, não se misturam. Pode pôr juntos no mesmo prato, mas eles estarão sempre separados. Qualquer que é nascido de Deus, diz o apóstolo João, não permanece em pecado. É essa que é a razão. Porque somos nascidos de Deus, agora temos uma outra natureza. Essa natureza produz um fruto diferente, né? O que se espera da natureza pecaminosa? Pecado. O que se espera da natureza, da nova natureza que Deus nos dá? Vida nova. Isso é natural. O que se espera de um pé de limão? Que ele produza limão. O que se espera de um pé de laranja? Que ele produza laranja. Porque ele vai produzir frutos de acordo com a sua natureza. Com a sua natureza. Então, João demonstra que a verdadeira natureza do crente é de odiar o pecado e viver uma vida de justiça. O pecado é odiado pelo crente, e o crente que vai viver uma vida justa, agradável a Deus em todos os aspectos. E João diz ainda que qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Essa situação muito frequente na vida de crentes, que ficam repetindo um pecado indefinidamente, né? Muitas e muitas vezes repetindo o mesmo pecado, arrepende e peca, torna a arrepender, torna a pecar e vai assim. É uma situação que precisa de cuidado espiritual, porque qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Não permanece. Porque a semente divina
que está nele, que permanece nele, não permite que ele viva na prática do pecado, porque ele é nascido de Deus. Então, ele tem uma natureza, se ele é verdadeiramente crente, que é impeditiva. Essa natureza nova de verdadeiro crente impede de que ele fique pecando repetidamente, reiteradamente, né? Ele não fica nessa situação de pecar e arrepender, pecar e arrepender, pecar e arrepender, porque é uma demonstração de que o arrependimento não está sendo genuíno. E Deus, então, nos auxilia pela ação do Espírito Santo a vencermos esta situação. Então, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a semente divina, né? O que é a semente divina? É a vida nova que ele nos deu, né? Na nossa conversão. Essa semente divina permanece no crente e ele não pode viver na prática do pecado. Por quê? Porque é nascido de Deus, né? A natureza divina, a natureza da vida divina em nós, né? Não é natureza divina, porque nós temos natureza humana e Deus tem natureza divina. Mas a natureza da vida nova que Deus nos dá espiritualmente, nos ressuscitando em Cristo Jesus, é uma vida impeditiva do pecado, né? Se nós estamos vivendo esse tipo de vida, ela mesma é inconsistente, essa mistura, né, com o pecado. Ela mesma rechaça, a nossa consciência não se adequa a esse tipo de prática. Então, João estabelece isso também na sua carta. Uma carta muito prática que nos ensina como viver a vida cristã. Agora, João estabelece o modo como podemos reconhecer quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. E nós temos, estudando essa carta de João, vemos como ele é prático, como ele é determinado, como ele é definitivo nas suas coisas, naquilo que ele fala, orientado, é lógico, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Ele está estabelecendo agora, neste texto que nós lemos, a diferença, os sinais, né? Quem são, como nós podemos reconhecer os filhos de Deus e os filhos do diabo. E é muito duro, né? Às vezes a gente falar isso, mas nós não somos aqueles que duvidam daquilo que está escrito na palavra de Deus. Se Deus está dizendo desse modo, quem sou eu para dizer de outro modo ou para criticar esse modo que a Bíblia ensina, né? Então, João estabelece essa diferença. E ele diz que qualquer que não pratica a justiça, ou seja, qualquer que não anda em obediência, qualquer que vive em pecado, né? Ou qualquer que não ama seu irmão, aquele que não atenta para as necessidades do próximo, que é indiferente, que não tem empatia, né, pelos outros, essa não é de Deus, não é de Deus. Então, quem não pratica a justiça e quem não ama seu irmão, essas pessoas não são de Deus. O apóstolo João é muito franco nesta posição. Se não é de Deus, é logo do diabo, né? Quem não é de Deus, logo é do diabo. Agora, por quê? Por que que ele fala isso? Porque a mensagem ouvida desde o princípio, a mensagem que foi pregada desde o início pelo próprio Jesus Cristo, né? Que ele fala no início da carta, né? Desde o princípio, que é quando Jesus
o que era desde o princípio, que é Jesus ensinando a palavra. Então, essa palavra não é uma mensagem ouvida desde o início do ministério de Jesus, que é um novo mandamento. Jesus ensinou isso aos discípulos. Ele disse claramente: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E também completou, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Porque a mensagem ouvida desde o princípio, então, é esse novo mandamento de Jesus, e é que nós nos amemos uns aos outros. Então, qualquer que não pratica a justiça e qualquer que não ama seu irmão não tem característica de filho de Deus. Por quê? Porque Jesus ensinou que nós deveríamos amar uns aos outros. E ele então fala: não sejais como Caim. Por que ele compara com Caim? Primeiro, porque Caim, o apóstolo João deseja que nós pensemos, porque não devemos ser como Caim. Primeiro, porque Caim era do maligno. Caim era do maligno. Meu Deus, a- a- havia apenas Adão, Eva e filhos. E já o maligno já estava tomando conta da vida de Caim. Caim era do maligno. Então, segunda, não sejamos como Caim, porque as obras dele eram más. Por que as obras de Caim eram más? Se ele era um trabalhador, né? Ele era uma pessoa que trabalhava, que produzia, que plantava e colhia. Qual o problema? O problema é a motivação. A motivação dele era errada. Ele fazia o seu trabalho e fazia as suas ofertas buscando justiça pessoal. Buscando justiça pessoal. Ele estava se justificando, tentando se justificar diante de Deus. Já Abel era diferente, porque ele apresentava um cordeiro, né? Sacrificava um animal diante de Deus, e desta maneira o seu sacrifício era aceito, porque envolvia a morte de um animal que simbolizava a própria vida de Abel. Então, essa diferença do sacrifício que era a causa, né, que foi a causa de, de dizer, né, que Caim era do maligno, porque as suas obras eram más, porque a motivação de Caim era uma motivação errada, diferente da motivação de Abel. Não foi, e Caim não foi capaz de conviver com, com seu irmão, né? Por causa da inveja, a inveja do seu irmão. Ele invejou seu irmão de tal modo que só matando seu irmão para resolver o problema da inveja. Tal a malignidade do seu coração. Ao invés de deixar isso de lado, né, ele simplesmente decidiu matar o seu irmão. Então não foi capaz de conviver. João está dizendo que não devemos ser como Caim, né, porque a mensagem que Caim nos passa com seu comportamento é que ele era verdadeiramente do maligno e tomou atitudes que foram progressivas, né? A primeira delas foi tentar se justificar diante de Deus. A segunda delas, invejar o seu irmão. E a terceira, até matar o seu irmão, né?
matar o seu irmão. E isso é uma situação que a Bíblia relata logo no início dos primeiros capítulos, capítulo 4, em que nós devemos analisar com cuidado, porque Caim era do maligno, porque não tinha frutificação, as suas obras não eram obras realizadas para glorificar a Deus, mas para sua própria glorificação. E isso é uma evidência clara, que ninguém deve se assustar, ninguém deve ficar preocupado com isso, ou se assustando com isso. O mundo, o espírito que anima esse mundo, o sistema de valores deste mundo e a vida do mundo é totalmente contra o espírito que habita em nós. Isso é uma evidência muito clara, né? João fala isso claramente, né? Que a gente não deve ficar surpreso. Ele diz: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Se o mundo nos odeia, isso é uma evidência clara. Ninguém deve se assustar, porque o mundo, o espírito que anima esse mundo, seu sistema de valores e vida, são totalmente contrários ao Espírito Santo que habita em nós. Então, nós devemos, não precisamos, né, não devemos ficar preocupados ou assustados com isso. É natural que o mundo nos odeie. Às vezes a gente fica pensando que tem muita perseguição ao evangelho, etc. Mas isso é o normal. É o normal. Não devemos nunca pensar que o evangelho vai ser aceito facilmente pela sociedade. É o contrário, né? Então, nós temos que não nos maravilhar com isso. Pelo contrário, saber que isso vai acontecer. Para o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, a evidência da conversão, de ter alguém passado da morte espiritual para a vida espiritual, para a nova criatura, é amarmos os irmãos. Ele estabelece isso de uma maneira muito clara na sua carta. O amor aos irmãos é uma das demonstrações de que realmente houve transformação, houve mudança na nossa vida, no nosso coração, é uma evidência da nossa conversão. A nova criatura é aquela que ama os irmãos. Ele é peremptório, né? Ele é categórico, ele afirma com toda segurança: quem não ama seu irmão permanece na morte espiritual. E ele fala isso por quê? Porque não é nova criatura, pode ser membro da igreja, mas não tem característica de salvo, né, de nova criatura. Então, uma pessoa que não ama seu irmão, mesmo trajada como crente, andando como crente, estando na igreja, como no templo como crente, ela, se não tem amor aos irmãos, ela realmente demonstra que não tem verdadeira conversão. Mas ele fala também do ódio ao irmão. E ele diz que qualquer que odeia o seu irmão não se dispõe a servi-lo, a ter um relacionamento de cordialidade, a não aceitá-lo como ele é. Ele diz que qualquer pessoa que tenha esse tipo de comportamento é homicida. É uma palavra muito pesada, né? Todas as vezes que
nós deixamos de amar o irmão como manifestação do Espírito Santo em nós, nós estamos cometendo este crime, né? Esse homicídio. Então, João diz que qualquer que odeia seu irmão, não se dispõe a servi-lo, a ter um relacionamento de cordialidade, a aceitá-lo como ele é homicida. Odiar é uma intolerância, né, continuada, uma resistência permanente a ser afetuoso, bondoso, solidário com os irmãos. Odiar é próprio do egoísta, né? Aquele que não faz outra coisa senão cultivar a si mesmo e os seus interesses, né? Então, é incompatível com o cristianismo, porque o cristianismo é uma família em que uns olham pelos outros e assim sucessivamente. Odiar, então, é uma intolerância continuada, aquela intolerância que é todo santo dia, e uma resistência permanente a ser afetuoso, bondoso, solidário, é aquela indisposição de atender pessoas, de amar pessoas, de ajudá-los a resolver problemas, de visitar. E, naturalmente, nós sabemos que não ser solidário com os irmãos já é uma manifestação de falta de amor, né? E, naturalmente, não na mesma intensidade, devemos também ser solidários com todas as pessoas, né? Todas as pessoas, não só com os irmãos em Cristo, mas também com aqueles que não são membros da igreja, porque eles são necessitados e a Bíblia ensina que nós devemos levar as cargas uns dos outros, né? Fazer o bem às pessoas, especialmente a todos, né? Mas especialmente aos domésticos da fé. E João faz uma advertência que serve de teste. A advertência é a seguinte: nenhum homicida, quer dizer, nenhuma pessoa que não ama seu irmão, que ainda não foi transformado pelo Espírito Santo, né? Que tem permanecente nele a vida eterna. Então, João está dizendo que quem não pratica o amor verdadeiro pelos irmãos, ainda não tem permanecendo nele a vida eterna. Ou seja, ainda não é uma nova criatura. Então, ele aplica isso, né? Dizendo que todo que não manifesta amor pelos irmãos é homicida. Todos aqueles que não manifestam amor pelos irmãos é como se fossem homicidas. Estão matando, né? Estão, de alguma maneira, prejudicando intensamente aqueles que são necessitados. Terceiro lugar, ele diz que todo aquele que não manifesta amor aos irmãos não demonstra ser nova criatura, não tem ainda vida eterna. E ele dá finalmente uma boa notícia, né? E a boa notícia é que, pela graça, mediante a fé, há provisão de vida eterna para todos. Então, se uma pessoa que está levando esse tipo de vida, de não amar aos irmãos, de não ser instrumento de edificação, de viver amando o mundo, ela pode se arrepender de seus pecados e pode vir a ser salva ainda pela misericórdia de Deus. Nós conhecemos e recebemos em nossas vidas, né? Nós fomos transformados pelo amor de Jesus Cristo.
nós conhecemos e recebemos em nossas vidas, pelo amor de Jesus Cristo, que deu sua vida por nós. O amor de Jesus Cristo foi demonstrado de uma maneira prática. Qual? Ele deu sua vida por nós, nos amou. E nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso foi Jesus quem ensinou. E ele disse isso, que nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, literal, isto é, se for preciso morrer por alguém, e figuradamente, né? Figuradamente significa apenas que não morrendo literalmente, né? Mas nos envolvendo diariamente, até sacrificando, se for o caso, para servir aos irmãos. Então, é nesse sentido que ele fala que dá a sua vida pelos irmãos, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, literal e figuradamente, ou figuradamente, né? Se for necessário morrer, morrer. E se não houver essa necessidade de morrer, também nos sacrificarmos para ajudar aqueles que estão necessitados, carentes, que precisam da nossa direção, da nossa ajuda. Morrer se necessário, mas servir sempre, né? Morrer se necessário, mas servir sempre as pessoas. Então, esse texto é um texto muito prático em que o apóstolo João nos ensina essas coisas. Ele nos faz pensar o seguinte: primeiro, o verdadeiro cristão não vive na prática do pecado, qualquer que seja o pecado. O verdadeiro cristão não vive na prática do pecado. Ele peca, mas isso deve ser cada vez mais raro e deve ser esporádico, né, na vida do crente. Segundo, quem vive na prática reiterada do pecado, quer dizer, aquela prática repetitiva todos os dias, demonstra que não tem nova natureza. E é, segundo o apóstolo João, filho do diabo. Foi o que o apóstolo João nos falou, né? Aquela pessoa que não é filha de Deus, logo é filha do diabo. Não existe uma neutralidade nessa área espiritual. Ou Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Não existe uma posição de neutralidade em que você não é nem do bem e nem do mal, ainda vai decidir. Não existe. Ou você nasce no mal, né? Morto em delitos e pecados, e pela ação do Espírito Santo você pode se tornar alguém espiritualmente salvo, e aí você passa a ser do bem. Mas isto é uma realidade para todas as pessoas. Então, o mundo só tem dois tipos de pessoas: os filhos do diabo e aqueles que creem em Jesus Cristo, que se tornam filhos de Deus. O apóstolo afirma também, em terceiro lugar, que a prova máxima de que uma pessoa é filha de Deus é o praticar a justiça e amar o irmão, a ponto de dar a vida por ele. Não é um sentimento genérico para com os irmãos, né? Ah, eu gosto da igreja, eu gosto da comunhão. Não é esse sentimento genérico para com todos os irmãos, mas é o sentimento específico para com cada irmão. O que que eu tenho que fazer, o que que eu posso fazer, o que é que eu devo fazer por este irmão, por aquele irmão, pessoas reais, distintas, né? Cada um. Então, isso é aquilo que o apóstolo afirma, que a prova máxima de uma pessoa, se ela é filha de Deus, é praticar a justiça e mostrar amor
Amor não genérico, esse amor assim, eu te amo, mas que não faz nada, né? Mas aquele que produz um relacionamento de edificação, de abençoar a vida do outro. E, finalmente, a última aplicação, João também ensina que isso implica em relacionamentos saudáveis. A maioria das atitudes de amor que nós temos se manifesta em relacionamentos saudáveis, baseados no novo mandamento. Quem ama o seu irmão, né? Todos os irmãos, passou da morte para a vida, né? Então, esta condição que nós acabamos de ver aqui implica em relacionamentos. A vida cristã é uma vida que se manifesta em relacionamentos. Por isso que Jesus disse: o mundo conhecerá que sois meus discípulos se pregardes o evangelho. Não, se vos amardes uns aos outros. Não é possível pregar o evangelho sem amarmos uns aos outros, né? Porque a evidência do evangelho é o amor pelos irmãos. Muito bem. Chegamos ao final do texto de hoje, um texto pequeno, mas muito cheio de ensinos, e nós desejamos que todos estejam aproveitando bem esse texto, e que a graça do Senhor esteja abundantemente sobre a vida de cada um.